O trabalho de produção não termina quando as câmaras são desligadas. Assim, damos a conhecer o processo de pós-produção, que existe para dar sentido às imagens captadas durante a gravação. O termo pós-produção é utilizado em televisão, cinema e outros meios e tem como principal objetivo dar forma ao produto realizado no processo de produção. Ora vê! A pós-produção surge após a gravação do conteúdo audiovisual. Para produzir um conteúdo narrativo que crie significado para o público, é fundamental que tudo esteja alinhado antes, durante e após a produção. Através de softwares adequados, o responsável de edição consegue adequar a estética ao conteúdo. O Repórter A2 mostra-te em que consiste o processo de pós-produção. Muitos pensam que quando se produzem conteúdos audiovisuais o trabalho acaba nas filmagens. No entanto, há uma fase seguinte que nem todos conhecem, a pós-produção. Afinal, o que acontece quando as câmaras se desligam? A pós-produção é onde o filme ganha vida, é onde nós pegamos nas peças todas do puzzle que andámos a filmar e as montamos e o puzzle toma forma. A criação de qualquer conteúdo audiovisual passa por 3 fases diferentes e todas se complementam. Quem faz pós-produção tem que estar sempre a par do que é feito na pré-produção e, obviamente, também na rodagem. É uma etapa bastante importante e fulcral, porque é super necessária para o vídeo ser concretizado. A pós-produção, especificamente do que estamos a lidar, é algo maravilhoso, né? É um trabalho técnico muito específico. Este processo é aplicado tanto na área da fotografia como do vídeo e do áudio. A Curve Film Co. é uma empresa de produção de vídeo que faz publicidade, documentários e curtas-metragens. Será que o procedimento é igual quando os conteúdos são diferentes? Acho que há sempre algumas semelhanças. Tem que haver sempre uma composição, uma montagem, uma estrutura em todos eles e todos os outros processos de limpeza. Mas se dentro da área do vídeo as diferenças nas várias etapas do processo são poucas ou nenhumas, quando falamos do áudio já não se pode dizer o mesmo. Pós-produção é completamente diferente quando estamos a falar de cinema. Tem outro tipo de preocupações. Né? O áudio em cinema são em mais colunas, a maneira como ele é distribuído na sala. Eu tenho que saber quais são os canais exatamente em que eu vou, em que melhor ficarão as panorâmicas e os efeitos. É um trabalho de pós-produção muito mais demorado. Os progressos da tecnologia revolucionaram a pós-produção. Hoje em dia é praticamente 100% digital e são cada vez mais os softwares disponibilizados para este processo. Do Avid Premiere ao After Effects e DaVinci Resolve, será que a escolha do software pode fazer a diferença no resultado final? Tecnicamente pode fazer a diferença, mas criativamente não acho que haja distinção nenhuma entre um e outro. Pessoalmente já usei 3 ou 4 diferentes e o processo criativo acaba por ser sempre igual. Mesmo assim, a 112 Studios decidiu criar um software personalizado que é aplicado a nível interno. Este software permite organizar o processo de pós-produção do áudio nesta empresa. Com esse software, quando entra o ator A em estúdio, ele no tablet só tem na frente dele os takes necessários da tal personagem que ele vai dar voz, que melhora o grau de concentração dele, ele não dispersa com a fala dos outros, sabe exatamente só que quais são as falas que tem que ser dada à voz. Fizemos um cálculo interno, conseguimos aumentar o grau de produtividade em 20%. O número de pessoas que integram uma equipa de pós-produção depende da natureza e dimensão do projeto. A 112 Studios é um estúdio que faz dobragem, locução e legendagem, principalmente de jogos de vídeo e desenhos animados. Para isto, possui uma equipa com mais de 3 pessoas. Alguém que faz a direção de dobragem, temos um técnico de áudio a gravar e no interior da cabine temos o ator que está a dar voz às personagens. No nosso caso, nós temos aqui pelo menos 5 estúdios, então precisamos sempre de 5 técnicos e todos são capazes de tanto fazerem a pós-produção como efetuarem as gravações das vozes das personagens. De forma semelhante, a duração do processo também está dependente da natureza e dimensão do projeto, podendo demorar desde dias a semanas e até meses.
Apesar de por vezes ser uma etapa demorada, é algo necessário para todos os conteúdos audiovisuais. Não há um filme sem pós-produção. Não existe filme sem pós-produção, por mais simples que ela seja. Mesmo que seja um plano. Um filme que é um plano, é um senhor a sorrir para a câmara e é só isto. A pós-produção é um trabalho técnico complexo e, ao contrário do que muitos pensam, é muito mais do que editar. A verdadeira magia começa quando a câmara se desliga. Na Panorâmica de hoje vamos estar à conversa com Andrea Bertini, licenciada em Ciências da Comunicação, Cultura e Audiovisuais. Trabalha como colorista e atualmente faz parte do projeto Walla Collective. Já colaborou em mais de uma centena de filmes. Trabalhou com realizadores como João Botelho, João Salavisa e Manuel de Oliveira. Desde 2001 que é colorista e atualmente faz parte do projeto Walla Collective. Hoje viemos conhecer Andrea Bertini. Gostaria de começar por perceber como é que integrou a equipa da Walla Collective. Bem, eu trabalhava num estúdio que é Ingram, de publicidade, antes de vir para aqui para a Walla, mas anteriormente tive 10 anos no laboratório de cinema na Tobis, que entretanto já fechou. E trabalhei lá com o Tiago Matos, que nessa altura, portanto há 2 anos, 3 anos atrás, estava a abrir estes estúdios aqui da Walla. E ele pediu-me se podia ter uma conversa com ele assim mais séria para eu fazer parte do coletivo. E eu na altura, como estava com muita vontade de voltar a trabalhar em cinema à séria, largar um bocadinho a publicidade, que eu estava a fazer muita publicidade na altura nesse espaço onde eu trabalhava antes, aceitei. E como é que funciona o processo da correção de cor de um filme, por exemplo? Hoje em dia, pronto, porque já passou por vários processos, porque desde que acabou a película até todo o processo até hoje, já aconteceram um monte de coisas. Mas neste momento um filme é filmado numa câmara destas, não é? Digital, montado ou em Avid, ou em Premiere ou noutro software qualquer de edição, e é feito um XML, que basicamente é um EDL, que é um Edit Decision List, não é? Que vem todas as decisões de montagem, e esse EDL ou XML é passado para mim. E eu basicamente tenho um software onde agarro nesse XML, recrio a montagem que é feita no programa de edição e faço a correção de cor a partir daí. E enquanto colorista, entra só na parte da pós-produção ou acompanha também a rodagem do filme? Quase nunca. Eu estou sempre enfiada num buraco escuro. É muito raro. Só no caso de ser necessário algum trabalho específico de pós-produção de efeitos, em que é preciso, se calhar, uma luz específica ou um chroma key, às vezes eu sou chamada ao decor para depois facilitar o nosso trabalho em pós-produção. E se for um filme, por exemplo, de época, o trabalho é diferente? O trabalho não é diferente, porque em todos os filmes tens sempre que conseguir dar um look para tornar o filme parte de um todo, não é? E conseguires transportar o espectador para aquele momento, quer seja de época, quer seja atual. Portanto, há sempre. E às vezes, época às vezes até é mais simples de chegar a um ambiente e a um look final, porque são coisas mais específicas, não é? Num filme que é passado na atualidade, às vezes andamos ali mais às voltas para conseguir criar uma coisa um bocadinho diferente do que se faz sempre. Então, pronto, tenta-se fazer um mood que vá contra o que o personagem, por exemplo, está a sentir no momento, a própria tensão da cena. E falou que já fez parte da sua carreira foi passada a fazer anúncios. Qual é a diferença entre ser colorista no anúncio ou num filme? Eu acho que num filme há mais tempo para se pensar sobre o objeto, não é? Eu normalmente vejo o filme, penso sobre o filme, falo com o realizador, falo com o diretor de fotografia. E o processo do filme é todo bastante mais lento do que a publicidade. A publicidade é uma coisa
mas tem que ser agora, é para amanhã. Normalmente numa marca há sempre uma cor, não há sempre, mas há maioritariamente uma cor relacionada com a marca. Por exemplo, a TMN era azul, a Ótimos era cor laranja, sei lá, a Sagres é sempre aquele castanho douradinho. Portanto, as coisas mudam durante a correção de cor, mas normalmente é uma coisa mais rápida e é uma coisa mais objetiva, e há muitas pessoas a opinar sobre um objeto de publicidade, não é? Em cinema tenho o diretor de fotografia e o realizador, e normalmente a nível de cor eu acabo por ter muito mais dedo no processo e tenho muito mais voz do que numa publicidade. Numa publicidade eu posso dar uma ideia, mas maioritariamente eu recebo ideias porque normalmente o cliente final já tem uma ideia mais ou menos definida daquilo que quer, e há muito mais gente dentro do processo da publicidade do que dentro do processo de cinema. E falando agora mais propriamente do cinema, como é que foi trabalhar com realizadores com grande nome no mercado? Eu já cheguei a trabalhar com Manuel de Oliveira umas 2 ou 3 vezes, e foi incrível mesmo, porque ele era um senhor extraordinário e sempre a dizer piadas e sempre a fazer-nos pensar, era super fixe. E é sempre bom, eu acho que é a parte mais interessante do meu trabalho, é mesmo o contacto com as pessoas com quem eu trabalho normalmente, porque aprende imenso e transmite-se imensas ideias, e isso é a melhor parte, acho eu, é a comunicação. E tem um filme que tenha gostado mais de fazer? Gostei dos últimos filmes que fiz agora, por acaso fiz 2 que gostei muito de fazer. Um com uma realizadora do Panamá, Ana Terrera, e outro com uma realizadora brasileira, a Maria Clara Escobar. Pronto, também são assim os que estão mais frescos. Tiveram agora os 2 filmes em Locarno e gostei muito do processo de trabalho com elas. Aí está, é tal coisa da partilha de ideias, houve uma sintonia maravilhosa entre nós, foi ótimo. Gostei mesmo. E algum tenha sido particularmente difícil? Sim. Difícil a nível de processo, por causa da tal mudança de processos que houve no final do cinema analógico, da película, para o cinema digital. E houve um filme que foi muito complicado, exatamente por causa da mudança de tecnologia. Eu apanhei esse processo. Foi A Costa dos Marmúrios, da Margarida Cardoso. Foi um processo complicado, eu tive uns 3 meses e tal com o filme. Eu fazia a cor, ia para testes de laboratório, porque houve uma altura que os filmes eram filmados em película, eram escaneados para digital, eu trabalhava digitalmente e depois era outra vez passado para película. E o processo de digital, da cor digital, para depois voltar a uma correção de cor no analógico, e na passagem outra vez para uma forma física, para a própria película, era super caótica. Divertidíssimo, mas trabalhoso. Foi bastante trabalhoso mesmo. Chegou a ser atriz no filme Song of Love and Health. Sendo alguém que está habituado a estar atrás das câmaras, como é que foi essa experiência? Não estou nada habituada Pois, não estou nada habituada a estar à frente das câmaras, é verdade. Foi rápido, porque era um papel muito pequenino. Pronto, eu conhecia a equipa, conhecia o realizador, portanto foi rápido, mas é uma coisa que me deixa sempre um pouco desconfortável, não é? Por cima, porque eu estou sempre habituada a estar a olhar para as pessoas e nunca as pessoas estarem a olhar para mim, então é sempre estranho. Portanto, não é algo que voltaria a repetir? Se fosse com uma pessoa que eu conhecesse bem, talvez sim, mas não é uma coisa que eu gosto particularmente, sim. Muito obrigada. Nada. Vamos agora conhecer Francesco Cerruti, licenciado em Audiovisual e Multimédia pela Escola Superior de Comunicação Social. No Médico de hoje vamos acompanhar o seu trabalho na RTP enquanto editor de vídeo, operador de câmara e especialista em time-lapse.
sem um técnico audiovisual o mundo não seria tão fixe, porque não veríamos outras coisas de outros mundos e de outras culturas. O gosto pela área do audiovisual surgiu, se calhar nunca surgiu, se calhar sempre lá esteve, porque já os meus pais fotografavam. Eu sempre disse, como a minha profissão, ser técnico audiovisual, mas acabo por ser mais especialista em certas técnicas. Aqui na RTP, aquilo que faço é muito edição, muito direção de fotografia também, operação de câmara e, evidentemente, depois as minhas especialidades, como o time-lapse, o hyperlapse, o piloto drone, imagens aéreas também. Eu apaixonei-me pelo time-lapse, que faz com que te despertes um bocadinho mais e ganhes muita paciência, porque é preciso ter muita paciência. Um episódio em particular, estávamos em Tavira e começa a chover e nós com as câmaras ali. As câmaras já estavam a trabalhar há 6 horas, estávamos a fazer a maré da ria, a subir e descer. E começa a chover, o que é que não vamos parar, não é? Já estamos aqui há 6 horas, não vou parar, vou estragar 6 horas de trabalho. Então lá está, tiramos o casaco, felizmente o tempo estava bom, toca com os casacos a tapar as câmaras e ficar ali enquanto chovia, nós a apanhar a chuva, mas as câmaras não. A organização do meu dia-a-dia depende muito das tarefas que estamos a desempenhar. Há dias em que temos, por exemplo, microprogramas da RTP Memória para editar, outros dias saímos para gravações. Temos sempre de preparar essas gravações. Temos normalmente um briefing a equipa para decidir qual é o equipamento, fazer a lista de equipamento. Hoje no dia, dependendo, não é, das horas, podemos sair de manhã, carregar a carrinha, sair para as gravações. Como o outro dizia, arranja um trabalho que gostes e não trabalhares um dia na tua vida, é um bocado isso. Claro, há dias um bocado mais chatos ou mais aborrecidos, mas a verdade é que faço aquilo que gosto e dá-me prazer entrar por esta porta todos os dias. Uma pessoa que segue esta área acho que tem que ter sempre espírito aberto para lidar com tudo aquilo que acontece de bom e de mau. E apaixonar-se pela área e apaixonar-se pelas pequenas coisas que a área tem. Queres perceber como tornar a apresentação de um conteúdo audiovisual mais profissional? No Making Of de hoje mostramos as técnicas de pré-impressão e pós-produção que 2 alunas do curso de Audiovisual e Multimédia apresentaram. Ora, acompanha! Olá, eu sou a Mariana Oliveira e sou do 3º ano de Audiovisual e Multimédia. Sou Sara Valério, do 3º ano de Audiovisuais e Multimédia. Este trabalho foi feito para fotografia aplicada e pós-produção, com os professores Cláudio Mélio e Ana Janeiro. Tínhamos de aplicar os conhecimentos feitos em aula, de pós-produção de fotografia de estúdio. Em termos de diretrizes, tínhamos de fazer um trabalho que fosse possível ser impresso e que tivesse em consideração os estereótipos do género, tanto qualquer um deles, feminino, masculino, e a representação que se dá a esse género. Podia ser uma revista ou podia ser alguma campanha publicitária, desde que nós justificássemos esse propósito. Nós adotámos por fazer uma campanha de sensibilização, como é que a sociedade vê as pessoas e como é que a pessoa em si se caracteriza. Tivemos de fotografar, escolhemos 4 pessoas diferentes, um rapaz ou uma rapariga mostrarem-se como eles são, sem ter os complexos de género. Podia ser uma pessoa qualquer, o mais natural que fosse, desde que se mostrasse a si própria na fotografia, e decidimos que queríamos pessoas um pouco fora do comum. Então escolhemos a Patrícia, que tem metade do cabelo rapado, a Catarina, que tem o cabelo curto e é mais pequenina, mas escolhemos também o Duarte, que tu olhas e parece um rapaz super normal. E o Emanuel, que usa muitas cores, então dava logo outra vida ao projeto.
Na fase de edição, íamos desenhar 2 filtros que perguntámos às pessoas palavras pelas quais elas se identificassem para escrevermos no filtro delas e depois fomos mostrar as fotografias a pessoas na escola para elas também dizerem as palavras que achavam que se adequavam a essa pessoa pela aparência. Editámos tudo para que os fundos fossem o mais neutro possível, para as pessoas só ligarem ao personagem da fotografia e fizemos também as ilustrações todas a seguir à fase de edição para elas se encaixarem na fotografia final. O objetivo da cadeira era aprender a fazer fotografia de estúdio e aprender a controlar esse ambiente. Os professores ajudaram mais na ideia inicial, conseguir construir uma ideia que representasse o tema do género. Tivemos diversas conversas, houve uma explicação de como fazer o projeto. Aprendi a fazer pós-produção da fotografia. Com a ajuda do professor nós conseguimos tratar bem uma fotografia para ela ficar mais profissional. Isto seria uma campanha para ser lançada nas ruas, então teria este impacto na sociedade por as pessoas verem que os filtros não encaixavam uns nos outros. O objetivo seria olharem para os outros de uma forma diferente, não fazerem tantos preconceitos e terem uma mente mais aberta para o que os outros são e dar espaço para conhecer as pessoas. Esta viagem pelos bastidores da pós-produção termina aqui. Para a semana estamos de volta para mais um episódio. Entretanto, não percas os nossos conteúdos exclusivos. Acompanha-nos no Instagram e no Facebook, em E2.esques e no YouTube, em E2esques. Até lá!